Se você tem interesse em conhecer como operacionalizar as regras de restos a pagar, a seguir, na descrição deste vídeo, você vai encontrar uma orientação completa, que vem de uma norma federal, o Decreto número 93.872 de 1986, que foi alterado pelo Decreto 7654 de 2011. A redação agora, muito mais técnica e precisa, estabelece procedimentos que você precisa conhecer. O primeiro deles é o que estabelece a distinção entre restos a pagar processados e não processados e define a autoridade competente para decidir se inscreve em restos a pagar ou não. Quem é essa autoridade? O próprio ordenador de despesas. Depois, e a seguir, a norma define também procedimentos próprios para despesas que não podem ser contidas, ou seja, que devem ser necessariamente inscritas em restos a pagar, como, por exemplo, as transferências para estados e municípios, obras do PAC e outras do Ministério da Saúde e da Educação. Então, o legislador, no caso o Poder Executivo, definiu que essas despesas devem ser inscritas em restos a pagar, empenhadas, mas deixou a critério prudente do ordenador de despesas definir quais serão as outras que serão inscritas em restos a pagar. Outra importante determinação dessa norma é que o que está escrito em restos a pagar prescreve. Note bem, a regra é a prescrição quinquenal da despesa. Então, se alguma despesa for baixada de restos a pagar, começa a contar o caso da prescrição. Note, por exemplo, que se você, como contratado do governo, recebe uma fatura e há uma nota de empenho, mas a despesa não é liquidada e não é paga, você sabe que ela será inscrita em restos a pagar. Mas ela poderá ser inscrita em restos a pagar e depois, no exercício seguinte, cancelada. Ou porque a administração não demandou o objeto, ou porque algum servidor negligente e irresponsável não fez a liquidação da despesa. Recebeu lá os computadores e não fez a liquidação da despesa. Inscreveram em restos a pagar não processados e, como ocorre muitas vezes em término de mandato, esse servidor é exonerado ou transferido. E os computadores ficaram na repartição. Então, o contratado deverá desenvolver um esforço para obrigar a administração a inscrever em restos a pagar. Como advogado, inclusive, nós patrocinamos algumas causas em que se pedia ao juiz exclusivamente isso. Excelência, determine a inscrição em restos a pagar. Por quê? Porque uma vez inscrito em restos a pagar e não pago, ou não inscrito em restos a pagar, começa a contar o prazo de prescrição de 5 anos. Fique atento, portanto, se você for contratado da administração, para verificar se o seu crédito está sendo inscrito em restos a pagar. Por quê? Porque se não for inscrito, começa a contar o prazo para a prescrição. E mesmo inscrito, se não foi pago no exercício seguinte, começa a contar o prazo de prescrição. Note, esses cuidados são importantes porque o conhecimento do direito financeiro, para muitos, ainda é uma caixa preta, o que torna ainda mais valiosa a nossa colaboração a você. Acompanhe agora na descrição deste vídeo vários dispositivos que são importantes para quem quer conhecer como operacionalizar restos a pagar. E continue acompanhando a playlist.